Sejam bem-vindos para mais um Oráculo Aberto. Hoje eu fiz um pouquinho atrasada, mas vamos começar agora, né? E nós estamos no nosso 7º Oráculo Aberto. Hoje eu pretendo fazer ele bem simples, bem rapidinho, tá? Não quero me alongar muito nesse assunto hoje, porque é para deixar só aquele gostinho, né? Aquela pulguinha atrás da orelha de vocês sobre essa pergunta que foi feita. Não sei se vocês viram lá no feed, eu deixei, né, a pergunta que foi feita na caixinha. Na verdade foi uma pergunta, né, eu pedi sugestões a respeito do tema e essa pessoa escreveu que ela gostaria de saber verdadeiramente quem ela é. E eu vou hoje falar um pouco mais sobre algumas coisas que eu venho falando já com vocês aqui. Hoje nós estamos, obviamente, com um oráculo aqui, porque é um oráculo aberto, né? E vamos voltar para o The Crow Tarot. E hoje eu completo, então, esse ciclo de 7 oráculos abertos. Não sei como é que vai ser ainda no próximo mês, no mês de outubro, né? Porque essa é a última semana de setembro. E eu vou trazer algumas mudanças mais aqui no meu perfil, que eu vou fazer um novo perfil. Eu vou fechar esse perfil aqui, fazer um novo para começar com a linguagem que eu quero que as pessoas vejam, né, o meu trabalho a partir dessa linguagem. Eu já tenho me planejado para isso, já tem um tempinho, mas não fiz ainda, né? Tinha só mudado o nome do perfil aqui, né? Eu só tinha mudado o nome do perfil, mas pretendo fazer essa mudança a partir de novembro. Hoje, então, essa pergunta: quem verdadeiramente sou eu? E é interessante que a gente já comece fazendo uma análise aí do porquê que as pessoas se fazem essa pergunta. E a gente tem que buscar algumas questões aí, não só na psicologia, mas na espiritualidade clássica. Eu digo aquelas espiritualidades mais antigas, né? Muitas delas que têm milênios de existência. Eu não falo até da visão dessas espiritualidades que eu estudo, principalmente, porque não vieram muitas coisas da filosofia de vida mesmo dos povos pagãos, como, né, os nórdicos, os celtas, enfim. Não, porque não tem coisas escritas, tudo foi muito deturpado ao longo do tempo, mas tem alguns escritos, algumas culturas que deixaram coisas para nós, que foi o caso, por exemplo, da cultura oriental. A gente tem muitas coisas a respeito de como eles fazem esse aporte à filosofia da condição humana aqui na Terra, né, e da espiritualidade em si, da vida espiritual. Mas então vamos falar dessa questão do quem sou eu. E, enfim, essa questão, quando a gente fala de autoconhecimento, geralmente ela vem de uma parte específica da nossa constituição aqui enquanto humanos, né? Porque, aí, como eu falei, a espiritualidade clássica e a psicologia também começou, né, a sua visão, os seus estudos do ser humano a partir dessa concepção. Eles acreditavam que nós somos um ser único, constituído de 3 partes bem claras, né? Corpo, que é a nossa parte material, né? Esse acesso à realidade material. A mente, que é a nossa, digamos assim, a nossa vivência astral, que eles chamam, né? Que é essa visão que as pessoas têm de todas essas questões, dos pensamentos, né? Os chakras também estão localizados nessa questão astral, né? Que é o metafísico, é o que está conectado ao físico, mas que não tem uma propriedade característica igual ao físico. E o espírito, que é essa parte que lida com a unicidade, com o que é único. Ele não tem a visão dual que a gente tem aqui na nossa realidade material, né? Nessa realidade criada aqui, né? Que nós estamos manifestados nela. E a mente, por ser conectada a essa realidade material, ela lida na sua visão de julgamento, digamos assim, ela lida com essas questões que são duais, né? Então, geralmente, a gente coloca sempre, principalmente na nossa relação conosco, né? A gente sempre está lidando com essa visão do que é dual, do julgamento, né? Então, eu preciso entender quem sou eu, quem é o outro, para entender minha realidade como um todo. Que é uma coisa da dualidade na qual a gente vive, né? Então, essa condição nossa, dessa realidade material, ela é dual. Então, eu estou a todo momento comparando, né? Eu e o outro, né? Então, existe a comparação daquilo que eu reconheço que sou eu, porque não é o outro, né? Então, eu sempre estou ali me aportando a esse lugar
né, de estar em relação ao outro para poder entender quem eu sou. A gente também tem a questão, né, do bem e do mal, questões de julgamento mesmo, né, de comparação, para que a gente entenda a realidade. Então a nossa mente, que é um instrumento, na verdade, né, que é um instrumento que a gente recebeu ao se materializar aqui, e principalmente os seres humanos têm uma mente mais desenvolvida do que, né, os restantes do restante dos animais, ela passa sempre por essa questão de julgamento, de análise. Ela foi feita dessa forma, né? Ela existe dessa forma. E o que acontece, e aí, né, falando desse sentido do autoconhecimento, o que acontece é que a psicologia, de fato, ela é uma ciência da mente. Ela analisa, né, essa parte nossa, metafísica, que se comunica com a realidade física, material, né, e que funciona como esse instrumento de análise da realidade para que a gente possa compreender a nossa vivência. Deixa eu ver o que o Tiago falou. Eu sinto que a forma de lidar com o todo, de acordo com os padrões cristãos que vêm dos antepassados, me prende. Mas, olha só, padrões, né? Você falou da palavra padrões. E os padrões, eles são criados nessa perspectiva da mente. Porque padrão nada mais é do que uma classificação que a gente faz e de uma forma que a gente desenvolve para se comportar em determinados contextos de acordo com aquelas classificações que a gente fez anteriormente. É óbvio que isso nem sempre é consciente. Na maior parte das vezes não é. Mas é a forma como a gente acaba funcionando aqui nessa realidade. E o que é interessante, que eu ia falar para vocês em seguida, antes de falar do barulho, é que a gente tem essa característica, então esse instrumento que é a mente, tá? Que nos auxilia a entender a nossa vivência, a nossa experiência. Só que se você partisse do pressuposto de uma realidade espiritual que tem a ver com essa coisa que é única, né? Enfim, que tá um pouco ali caracterizado naquela frase do somos todos um, ou todos somos um, que o pessoal fala por aí na espiritualidade, mas não é bem isso, porque as pessoas falam do todos somos um num sentido de anular a diversidade, anular as características. E não é isso, né? Porque é como se a gente colocasse tudo num balaio só e dissesse que todo mundo é um só. E aí, quando você vê o outro, né, como um seu, mas só observando a sua realidade, você acha que todo mundo tem que ser igual a você, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão do somos todos um, da espiritualidade inconsciente, que a gente chama, né? Porque é quando a gente está vinculado a essa questão dos padrões, vinculados a essa questão do julgamento, da dualidade, de que eu tenho sempre que estar comparando a minha realidade com alguma coisa, eu fico inconsciente do que verdadeiramente está acontecendo. Porque eu estou sempre, a todo momento, neste momento inclusive, eu e você que estão aqui assistindo, estão a todo momento comparando o que eu estou falando com alguma coisa que você já conhece. E esse é o exercício da mente. A mente faz isso. E isso é bom, isso não é ruim. Mas é o que essa característica nossa, da psique, é isso que ela tem que fazer. É essa que é a função dela, né? De nos auxiliar a viver a realidade, a entender a realidade, né? A transitar nessa realidade material manifestada. Só que ela não é a nossa realidade total. E o que acontece é que a maior parte das pessoas, quando fala de quem sou eu, está tentando vivenciar essa sensação, essa concepção de eu a partir dessa realidade da mente que compara ou que quer objetificar algo. Se você falar eu sou, você vai ficar esperando que eu complete a frase. Não é mesmo? A maior parte de nós vai ficar esperando que a gente complete a frase. E isso é uma coisa da mente. A mente espera que você objetifique algo. Então, quando você diz eu sou, para a realidade espiritual, isso é o suficiente. Neste propósito de ser, de já estar aqui neste lugar, né, manifestado aqui, já ter vindo para essa realidade, estou vivendo essa realidade, eu não precisaria de nenhum tipo de complemento. O espírito, ele não é dual, ele vive a partir da unicidade. Então, se a gente fosse levar em consideração apenas essa parte do conhecimento do ser, né,
eu não precisaria ter nenhum complemento para a frase eu sou. Porque quando a gente fala da realidade espiritual, dessa questão do ser, a gente está falando da experiência. A experiência pura e simples, que não precisa ser julgada. Né? Então, seria o suficiente eu estar aqui e agora e perceber a minha existência e perceber que eu estou aqui para eu saber quem eu sou. Isso falando a respeito da espiritualidade clássica, tá? Mas então, a gente não precisaria, a partir, né, dessa visão da espiritualidade clássica, de ter nenhum complemento, de ter nenhum objeto. Mas a mente costuma querer objetificar. Então eu preciso saber quem eu sou o quê, né? Eu sou quem? Então é por isso que as pessoas ficam tão agitadas em perceber, em ter essa consciência de quem são. Mas eu preciso julgar aquilo que eu sou, no sentido de, eu preciso dizer pra alguém, eu sou oraculista, eu sou, sei lá, branca, ruiva. Há alguma coisa a gente tem que pegar pra dizer pro outro que a gente é, né? Como se as nossas características fossem aquilo que nós somos na nossa vida aqui. E é muito filosófico demais nesse sentido, mas é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala de espiritualidade. A gente não precisaria ir além das nossas características, da nossa vivência, da nossa experiência, para saber quem nós somos. Bastaria que nós estivéssemos conscientes da nossa existência aqui e agora para a gente saber quem a gente é. E isso seria o suficiente para a gente ir encaixando essas outras coisas do julgamento da mente ao longo do processo, sem a gente ficar ansioso, né? Ficar buscando algo que realmente nos trouxesse esse complemento para a frase do eu sou. A gente fica mais voltado para o complemento do que propriamente para a experiência do que a gente está passando. Eu sou neste momento, né? Deveria ser assim. essa resposta pro quem sou eu. Então não deveria ser eu sou alguma coisa, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou... Essas coisas que são os nossos papéis aqui nessa realidade. Não deveria ser isso. Né? Não deveria ser este o nosso objetivo, nesse caso, de direção, né? De direcionamento do nosso autoconhecimento. Né? Porque a gente deveria estar nós deveríamos estar mais voltados para a vivência, para a experiência em si. E é muito difícil, porque a mente fica o tempo inteiro buscando esses julgamentos, né? A gente se vincula aos nossos pensamentos, determinando que eles são a nossa realidade. Que os pensamentos são aquilo que nos forma. E não deveria ser assim, né? A gente deveria ter os pensamentos como essa ferramenta para lidar com a nossa experiência. E a gente faz justamente o contrário. A gente baseia a nossa experiência e o nosso senso de quem sou nessa ferramenta que a gente usa, nesses pensamentos que nos auxiliam a analisar a nossa experiência. Então vocês veem que quando a gente fica voltado para o objeto e perde o sujeito daquele lugar, né, daquela proposta do objeto, a gente perde o todo da experiência, a gente perde tudo, porque fica um ciclo de tentativa de buscar algo que está por trás sem fim, que não tem fim. A gente fica o tempo inteiro olhando para aquele objeto, buscando nele o sujeito que não existe, que na verdade está no lugar da experiência. Então, hoje era o que eu tinha para falar para vocês aqui a respeito dessa questão do eu sou. É uma coisa que a gente deve conversar mais pra frente, tá? E eu vou tirar aqui 3 cartinhas para dar a mensagem de hoje e vou propor um exercício para vocês, tá? Vou deixar gravada essa live e vou propor um exercício para vocês simples, tá? Para vocês fazerem ao longo da semana. É simples e não é ao mesmo tempo, tá, gente? Vai ser simples e não vai ser ao mesmo tempo, porque a gente nós costumamos ter a nossa vivência muito vinculada às questões da mente. Então isso nos traz para esse lugar de busca, né? Parece que a gente nunca vai estar satisfeito, porque foi aquilo que eu falei. A gente fica o tempo inteiro olhando para esse órgão, esse instrumento julgador, esse instrumento que nos auxilia na visão da realidade, buscando nele a nossa essência. E nossa essência
não está neste instrumento. A essência está em ser, no verbo eu sou, né? Naquele que é, e não no que é o que, né? Então a gente perde essa noção da experiência e não vive no aqui e agora, tá? É isso. Mas vai ser uma experiência bacana. Uma experiência. Vamos lá para as nossas cartinhas. Nossa primeira carta é... Olha só que interessante. Eu virei ela, mas ela veio assim. 4 de espadas invertido. E o que é o 4 de espadas? É muito interessante que o tarô sempre complementa aqui minha ideia. O 4 de espadas nada mais é do que este lugar de centramento, tá? E tem a ver com a mente, né, gente? Olha só, a mente inquieta. O 4 de espadas invertido, ele fala da mente inquieta, né? Porque quando ele tá numa posição correta, o 4 de espadas, ele fica aqui em relação a você se dar esse momento dessa pausa aqui, ó, para reflexão, para integrar as coisas que aconteceram, né? Tem até uma noção aqui de um aprisionamento, né? Porque tem uma janela que está fechada aqui, mas a visão principal dessa carta é essa pausa necessária para reflexão, né? Para você se distanciar desse turbilhão de pensamentos, né? E fazer essa reflexão aqui, de se voltar para dentro, né? E aqui, essa carta saiu representando justamente a nossa dificuldade de fazer isso, né? É a nossa visão de estar sempre nesse lugar dessa busca da mente, de classificar, de analisar, de julgar, né? E a gente fica o tempo inteiro, eu preciso saber o que sou eu, porque não é nem quem sou eu, é o objeto, né? Eu preciso dar um objeto para esse sujeito, um complemento para mim. E o ser não precisa de complemento. Se a gente conseguir vivenciar o ser no aqui e agora, ele não precisa de complemento. E aqui, essa vivência aqui é a vivência do ser sem complemento, tá? Mas a gente precisa dar atenção à nossa dificuldade de fazer isso, né? Mais uma carta. Nossa segunda carta, deixa eu passar para esse lado, é o 9 de copas. E o 9 de copas é muito interessante porque essa é uma carta que fala sobre satisfação pessoal, sobre quase, né, aquele alcance da plenitude, porque na verdade é o ápice, né, de cada naipe está no 9, né, e a completude está no 10. Então esse aqui é o ápice dessa sensação do ser, né, daquilo que eu falei, da unicidade do ser, apesar de ter aqui toda essa abundância ao redor, mas é um corvo, é um corvo que está aqui completamente livre aqui, né, e solitário, de certa forma, no sentido de estar em solitude, né, estar pleno de si mesmo aqui no 9 de copas. Então, essa é a segunda carta que a gente tirou, né, para falar a respeito dessa mensagem sobre quem sou eu, né? E aqui existe uma plenitude que é interna, né? Essa vivência de sentir que se tem tudo do que precisa. Então é exatamente a visão da espiritualidade clássica a respeito desse ser. O ser que não precisa de complemento, eu não preciso saber de eu sou alguma coisa. Não, eu sou. Julgar, analisar a experiência não é uma coisa errada, tá, gente? Não tô dizendo isso, não tô dizendo que vocês têm que aquela coisa, eliminar o ego, eliminar a mente, não. Mas essa experiência no presente do eu sou é o suficiente para nós, pra gente entender a realidade, tá? Que é exemplificado por essa carta aqui, o 9 de copas. E a última carta para hoje, tá? Porque já tá alongando mais do que eu queria. Depois eu vou deixar uma proposta de exercício para vocês fazerem a respeito desse tema que a gente conversou. Vamos lá. E o Cavaleiro de Copas é justamente, ó, eu gosto de dizer que a visão desse naipe, né, do naipe de copas, da água, dessa substância da vida, né, fala também dessa visão do ser. O outro naipe que também fala é o naipe de paus, né, que fala do fogo, que fala dessa questão da essência, né, mas principalmente o de copas fala sobre isso, essa visão
exatamente dessa substância do ser, da essência, né? Então aqui, a última proposta que o tarô nos traz, né, que esse tarô nos traz, é a visão de compartilhar essa essência a partir da consciência do ser, e não buscando no outro a legitimação daquilo que a gente é, ou que a gente acredita que a gente é, né? Porque muitas vezes é aquela coisa, o acreditar no sentido de julgar, né? Pensar sobre si mesmo o tempo inteiro. Então eu tô sempre numa proposta de estar tentando objetificar aquilo que eu sou, né? E nesse caso, o Cavaleiro de Copas aqui, né, para nossa temática, ele tá falando sobre essa oferta do ser, né? Essa oferta de quem nós somos. E a partir da descoberta dessa visão, desse lugar central, desse olho do furacão no meio das ideias que ficam borbulhando na nossa mente, né? De silenciar essa mente, de buscar essa plenitude do ser de uma forma solitária, que a gente pode ofertar o que a gente verdadeiramente é. E a gente faz exatamente o contrário, a gente busca fora para depois integrar no que nós somos internamente, né? Então o tarô aqui está propondo exatamente esse movimento contrário, que a gente consiga silenciar, né? Consiga viver no aqui e agora, né? Estar na experiência e que possa simplesmente entender que o eu sou não precisa de complemento, que a minha experiência no aqui e agora, eu sou neste momento, eu sou em todos os momentos, né? Porque se a gente for falar em termos de espiritualidade, a gente acredita que essa consciência também é ela que é eterna, né? Todo o restante não é, mas a eternidade no sentido de que simplesmente não precisa de mais nada e vai continuar existindo. Porque é um verbo no presente, né? Não é eu fui ou eu serei, é eu sou sempre, né? Então, o tarô trouxe essa dica, essa visão aqui para vocês. Então, o exercício de hoje é que vocês tenham essa experiência do eu sou, tá? Tragam esse ser para o presente, ao invés de ficar buscando esses julgamentos, né? Que me trazem uma perspectiva de objetificação daquilo que eu sou. Então, eu sou oraculista, eu sou mãe, eu sou essas coisas, né? A gente precisa jogar para um objeto o ser. Mas eu quero que vocês tenham essa experiência de simplesmente ser, né? Que a gente faz muito por meio da meditação. Na verdade, a meditação tradicional, ela não é para domesticar a mente, deixar a mente vazia, porque isso não é uma coisa possível na nossa realidade. A mente, ela foi feita para isso, ela vai continuar fazendo isso, ela vai continuar pensando, né? Nós vamos continuar pensando com as nossas mentes. Mas a ideia é que vocês possam tirar um minuto que seja de cada dia de vocês, para simplesmente estar presentes naquele momento, né? Escutar o que tiver em volta de vocês, sentir, né, a temperatura do ambiente, perceber como é que vocês estão internamente. Toda vez que vier, né, um pensamento, vocês vão deixar ele passar como se vocês estivessem vendo numa tela de cinema, né? Uma tela branca de cinema na frente de vocês, e não se identificar com aqueles pensamentos como sendo parte de você, de uma forma que, né, a gente vai ser passageiro, porque o ser não é passageiro, os pensamentos são fluidos, são passageiros. E nesse caso eu tô convidando vocês a deixar com que a mente faça o que ela tem que fazer, porque a gente não vai parar, né, os nossos pensamentos. Essa não é a ideia de meditar, tá? Mas que vocês se distanciem disso e olhem para essa agitação da mente de vocês, essa busca da mente, de entendimento, de análise, de julgamento, de uma perspectiva distanciada, para que vocês possam escolher. Então a ideia é que vocês façam isso pelo menos 1 minuto por dia. 1 minuto contado no relógio, tá? É óbvio que se vocês perceberem que vocês conseguem ir avançando no tempo, né, nessa visão de ficar ali e sentir só o momento presente e perceber esses pensamentos que, né, que passam a mente, que esse borbulhão, né, de pensamentos, e forem conseguindo ao longo do processo fazer cada vez mais tempo aí, vocês vão sentir muitos benefícios em relação a isso, inclusive, né, diminuição da ansiedade, entre outras coisas que a gente sabe que já tem aí da meditação. Mas vocês podem estar fazendo qualquer coisa, gente, não precisa, tá? Sentar num lugarzinho, numa almofadinha,
de olhos fechados e com a perna, né, dobrada, para vocês fazerem uma meditação. Vocês podem estar no ônibus, dentro do metrô, lavando louça, tá? E só tentando perceber o momento, a experiência que vocês estão tendo naquele momento. Eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil. Porque a nossa sociedade é estruturada em cima dessa visão da mente, de julgar, de analisar, e padrão, e tudo isso, né? Mas para vocês vai ser muito benéfico se vocês conseguirem tirar esse momento de simplesmente deixar que a experiência faça o seu efeito sobre o ser. E que vocês percebam que essa infinitude do ser tem mais a ver com essa visão da experiência do que propriamente do objetificar o ser. Eu sou isso. É simplesmente eu sou, neste momento. Então, tentem fazer isso. Depois me contem o que vocês acharam. Se foi difícil, se foi fácil. Provavelmente não vai ser fácil no início. Mas aí vocês me contam aqui, tá? Tem um linkzinho na minha bio, que tem todos os outros links das outras redes sociais que eu faço, tá? Tô fazendo um outro blog pra falar sobre os oráculos, tá? Eu abandonei, por enquanto, o meu blog de falar da minha experiência com Morgan, tá? Porque eu tô, enfim, tentando estruturar outras coisas. E neste momento vai ter um blog lá também, que vai ter um link. Mas acho que o primeiro link que já tá em cima é o que é pro YouTube. Então esse vídeo eu vou editar ele e deixar ele completo lá no YouTube, tá? Pra vocês assistirem. Porque aqui, mais de 15 minutos, o Instagram não deixa, né? Então eu tenho que colocar lá, tá bom? Então é isso. Eu agradeço pra quem esteve presente, pelo menos nessa última parte aqui. Então, boa semana pra vocês. Façam isso, tá? Que eu recomendei. E em breve, como eu falei, vai ter outro perfil, tá? Eu vou abandonar esse... Não vou abandonar, eu vou, né? Digamos assim, deixar ele aqui, mas passando as coisas para outro perfil para começar um novo processo e mais estruturadinho, mais certinho, para dar uma linguagem melhor aí pro meu trabalho, tá bom? E se vocês quiserem assistir tudo direitinho, editadinho, vão lá no YouTube, tá bom? Boa semana, obrigado pela presença e a gente se vê nas próximas lives, que ainda tem uma live essa semana, na quarta-feira, tá bom? Sobre as runas. Um beijo, gente, e até mais!